A paz do Senhor a todos. Esse é o terceiro vídeo sobre a história do apóstolo Pedro. Se você ainda não viu o primeiro nem o segundo vídeo, então para aqui, não assiste esse vídeo. Vai no link da descrição, tem o link da playlist do primeiro e do segundo vídeo sobre a história do apóstolo Pedro. E depois você vem para cá. Se você ainda não é inscrito nesse canal, vem aqui embaixo e se inscreve. Aperta o sininho para ter todas as notificações para quando chegar vídeo novo no canal, tá certo? Eu oro, eu ouço teu clamor, eu choro, tua lágrima ensina, eu clamo, aí eu abro o céu inteiro só pra te ouvir. Eu oro, Senhor, eu estou aqui, eu choro, tua lágrima eu vi, eu clamo, e agora eu sinto que algo diferente está acontecendo. Eu sei. Depois de 40 dias aparecendo aos discípulos, Jesus é levado aos céus. Enquanto estava subindo, sendo assunto ao céu, os discípulos olhando, o texto fala que um varão de vestes brancas chega para os discípulos e fala: esse Jesus que vocês viram ser assunto ao céu, do mesmo modo como ele subiu, ele irá descer. E houve Pedro, junto com os irmãos, fizeram uma reunião com 120 irmãos, decidiram falar sobre a substituição de Judas como discípulo, pois este estava no ministério com eles. Porém, o que aconteceu é que ele, havendo traído Jesus, ele acabou se matando. Compraram um campo chamado Aceldama, que quer dizer lugar de sangue, e fizeram ali a sua sepultura. E 2 homens lançaram sorte para que eles se colocassem no lugar de Judas. Barsabás e Matias fizeram uma oração, e quem foi eleito foi Matias. O capítulo 2 de Atos vai falar que no dia de Pentecostes, que era a 4ª festa dos judeus, porque havia a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a primícia, e Pentecostes era a 4ª festa dos judeus. A palavra Pentecostes, como tem a palavra penta, quer dizer 5 vezes, Pentecostes era 50 dias depois da colheita. E o texto fala que eles ouviram do céu um som como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa, e eles começaram a falar em novas línguas. As pessoas que ali estavam viram aquilo acontecer, de outras regiões, de outros lugares, de outras formas de falar, ficaram admirados pelo fato deles falarem nas línguas deles. E o texto fala que eles, e outros diziam que eles estavam sendo embriagados, ou que eles estavam embriagados. Sendo chamados como estivessem embriagados, o apóstolo Pedro se levanta nesse cenário, Atos capítulo 2, versículo 14 ao 36, e Pedro faz um discurso falando que esses homens não estavam embriagados, mas que era a profecia do profeta Joel, que está no capítulo 2, do versículo 28 ao 32, falando que Jesus, sendo varão aprovado entre eles, havia sido morto e ressuscitado. Cita o Salmo de Davi quando fala: não deixarás a minha alma na morte. Esse Jesus, a quem havia ressuscitado, tinha permitido que houvesse tais coisas. E os homens perguntam: que faremos nós então? E ele fala: arrependei-vos de vosso pecado e sejam batizados para a remissão de vossos pecados. O texto fala que naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 3, versículo 1 fala que Pedro e João subiam ao templo na hora 9ª, isto é, às 3 horas da tarde, para orar. Lá eles encontraram um homem que estava coxo pedindo esmola, e Pedro olha para aquele homem e fala: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Ele pega na mão daquele homem e fala: em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem se colocou de pé. Aconteceu que todo o povo ficou maravilhado, porque reconheceram que aquele homem que estava andando agora com Pedro e João era o que era coxo. E todos ficaram maravilhados. E Pedro pergunta: por que vocês estão maravilhados, como se pelo nosso próprio poder nós tivéssemos feito tal coisa? E eles falam de Jesus, que eles haviam traído, que eles precisavam se arrepender e converter-se para que os pecados fossem perdoados. O resultado da pregação de Pedro, porque é uma pregação longa, e falar de cada versículo iria demorar muito tempo, os resultados desta pregação foi 2. Primeiro, o número de crentes subiu para 5.000 pessoas. E segundo foi que eles foram presos e levados ao Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era um lugar onde as autoridades judaicas se reuniam para julgarem as causas. E reunindo-se eles lá, eles perguntaram com que poder eles haviam realizado tais coisas. E Pedro, cheio do Espírito Santo, Lucas destaca: foi em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste, é que ele está curado. O pastor Gilmar Santos, na mensagem que ele pregou no ano 2007, com o tema
missões, poder e autoridade, ele destaca que eram 71 cadeiras, uma delas era tributada a Moisés. Esses homens eles tinham autoridade, era o alto poder judaico estava ali, e eles se reuniram e conversavam entre si o que faremos, porque o sinal era notório. O homem ele tinha 40 anos de idade. O que eles iriam fazer? E eles disseram assim: ameacemos eles para que eles não falem mais. E quando eles ameaçaram a eles, ele disse assim: julgai-vos para vocês, julgai-vos. O que é mais importante? Obedecer a Deus ou obedecer a vocês? O texto fala que ele diz no capítulo 4, no versículo 20, não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido, ou seja, do que temos visto e ouvido. Eles ameaçaram castigá-los, porém eles temiam o povo porque haviam feito sido um sinal notório e o povo estava alegre glorificando a Deus. E eles ameaçaram eles voltando para com seus irmãos. O texto fala que eles citam um salmo e eles ficam alegres por serem dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. E o texto sagrado fala que eles agora fazem uma oração, dizendo: Senhor, agora olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. O texto fala que agora o lugar onde eles estavam moveu-se, houve um tremor naquele lugar e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Naquele momento, naquele período da igreja, nos primeiros anos havia uma grande comunhão. As pessoas tinham amor aos apóstolos, pegavam os seus bens quando vendiam, colocavam dinheiro nos pés dos apóstolos. O Dr. Charles Hay, comentarista da minha Bíblia de Estudo, ele fala que naquele período havia muitas pessoas que eram, podemos dizer assim, pessoas que viajavam, que estavam em Jerusalém, também por causa da fé, que eram pessoas que praticamente peregrinas e elas precisavam de ajuda, mas não tinham necessitados. Por quê? Porque as pessoas, elas partiam o pão, era a comunhão no partir do pão, e eles tinham essa devoção aos apóstolos. Acontece que eles faziam isso, mas Ananias e Safira colocaram no seu coração dizer que o terreno, a propriedade que eles venderam foi só um preço e reteram uma parte desse dinheiro, mas mentiram para o apóstolo, dizendo, não, foi tal preço, e chegaram diante de Pedro com tal oferta, dizendo: Pedro, foi tanto valor, só que mentindo. Tendo Ananias e Safira realizado esta mentira, quando chegou diante de Pedro, Pedro respondeu para Ananias: por que proposte no teu coração mentir ao Espírito Santo? Porque não foi aos homens que mentiste. Na mesma hora ele caiu para trás e expirou. Quando a sua mulher chegou, fala que ele disse para Safira: olha, aí está os pés dos homens que levaram teu esposo. E ela caiu na hora também e faleceu. E havia grande temor. O povo ficou com grande temor pelo fato disso ter acontecido. O texto sagrado fala no livro de Atos que eles se reuniam, os discípulos, perto do Porto de Salomão, mas as pessoas tinham medo, tinham temor de estar perto deles. E acontecia que eles colocavam as pessoas na rua para Pedro passar e até a sua sombra se projetar, pessoas que estavam atormentadas por espíritos imundos e elas serem curadas. Porém o sumo sacerdote e os saduceus mandaram prendê-los. Quando foi à noite, o anjo do Senhor foi lá e os libertou. E quando procuraram pela manhã, cadê eles? Eles estavam no templo pregando. E alguém chega: olha, eles não estão mais aqui, eles estão no templo pregando. E o Sinédrio convoca-os e ameaça-os, pergunta e pede para eles não falar nesse nome de Jesus e ainda por cima colocar a culpa no sangue dele no sumo sacerdote e nos saduceus. E Pedro pergunta: que é justo para vocês que nós obedeçamos a vocês, homens, ou a Deus? E eles se encheram de fúria e queriam matá-los, mas Gamaliel, que era um fariseu muito respeitado entre eles, fala: olha, senhores, por que vocês fazem isto, sendo que, se isso não for de Deus, essa obra perecerá? E ele cita dois casos de homens que se levantaram com o movimento: Teudas, Atos capítulo 5:36, Judas o Galileu, Atos 5:37, que acabou-se, foi movimentos que surgiram, mas que acabou-se. Ele fala: olha, e se for de Deus, vocês estarão contendendo contra o próprio Deus. Isso aconteceu, que eles pararam naquele momento porque respeitavam Gamaliel e cessaram um pouco a perseguição. E eles chamaram aqueles homens, açoitaram e ordenaram que não falassem mais no nome de Jesus. Quando retiraram do conselho, retiraram-se diante do Sinédrio, eles foram e ficaram entre si regozijando por serem dignos de sofrer afronta pelo nome do Senhor. Aconteceu que, mais para diante um pouco, que teve que haver necessidade de ser eleitos 7 homens para serem colaboradores, porque as viúvas e os órfãos estavam sendo colocados um pouco de lado. E os discípulos, os apóstolos, não poderiam deixar de servir ao Senhor na forma de liderança para cuidar das mesas. Eles elegeram 7 homens que fossem colaboradores. Entre eles está
Estevão, esse que foi pregando com muita ousadia, cheio do Espírito Santo, foi perseguido, caluniado de haver feito uma blasfêmia. E este, pregando a palavra do Senhor, foi convocado. Sendo convocado, ele fez uma exposição de Abraão até Jesus, uma mensagem inteira explicando essa história, falando, evidenciando sobre o Messias e sobre Jesus. Eles, havendo negado, havendo rejeitado Estevão, eles apedrejaram a Estevão com o consentimento de Saulo de Tarso. O Saulo de Tarso causou uma grande perseguição, a ponto da igreja ter que se espalhar. E Filipe desceu a Samaria. Filipe, descendo em Samaria, ele causou lá, através do poder de Deus, um grande avivamento, podemos assim dizer, porque vidas iam sendo salvas. E Pedro e João desceram para lá, ou dupla, Pedro e João outra vez, desceram para lá para que eles recebessem o Espírito Santo. Chegando lá, eles apenas ao impor as mãos, as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Simão, que era o mágico que havia se convertido através da mensagem de Filipe, vendo que eles somente pelo estender das mãos as pessoas recebiam o Espírito Santo, ele ofereceu dinheiro a eles para que ele também desse a eles esse poder, porque ele queria também fazer aquilo, estender a mão e as pessoas receberam o Espírito Santo. Acontece que Pedro fala assim: olha, esse teu dinheiro seja para você e para a tua perdição, porque você não tem parte conosco nesse ministério. E ele fala: olha, ore, se arrependa, porque eu vejo a sua alma em amargura. E eles pedem para Pedro para orar, para que nada viesse sobrevir sobre ele. O capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 31, trata sobre a conversão de Paulo. Agora, continuando sobre Pedro, Pedro, indo até Lida, encontrou um homem chamado Enéas, e esse homem estava de cama, e Pedro chegou para esse homem e falou: Enéas, Cristo te cura. E o homem foi curado. As pessoas da cidade de Lida e Sorona foram se convertendo ao evangelho. Jope é uma cidade muito próxima ali, e uma mulher com o nome de Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas, adoecendo, chegou a morrer. E os discípulos, sabendo que Pedro estava em Lida, mandaram chamar Pedro. Quando Pedro chegou, as viúvas estavam chorando e mostraram os vestidos que Dorcas havia trabalhado, costurado neles. E Pedro pede que as pessoas se retirem. Pedro faz uma oração e diz: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, vendo Pedro, se sentou. Pedro, quando viu aquela mulher viva, trouxe ela principalmente para as viúvas. Perto de Jope, a 48 quilômetros de Jope, havia uma cidade chamada Cesareia. Nessa cidade havia um homem chamado Cornélio, que ele era um homem bom, de boas obras e dava muitas esmolas. Aconteceu que esse Cornélio, ele teve uma visão de um anjo, que dizendo para ele: as tuas esmolas, elas chegaram à memória de Deus. E, portanto, ele precisaria mandar chamar Pedro. E Cornélio pede que 2 homens, 2 domésticos e um soldado piedoso fosse até Pedro e o chamasse para ouvir as suas palavras. Pedro estava no eirado, fazendo uma oração, quando ele entrou em êxtase e ele viu um lenço que descia do céu pelas 4 pontas, trazendo animais, répteis, quadrúpedes, e Deus falou para ele: olha, agora levanta-te, mata e come. Pedro falou: Senhor, eu não como coisa comum ou imunda. E Deus fala para Pedro: Pedro, não chame de comum ou imundo aquilo que eu purifiquei, aquilo que eu fiz. O texto fala que isso aconteceu por 3 vezes. Enquanto ele ainda estava falando, ele ouviu os homens chegando e perguntando por ele. E Pedro sai para fora e fala: eis-me aqui, sou eu a quem buscais, a que viestes. E eles contam para Pedro a visão que Cornélio teve e chegou até a casa daquele homem. Eles foram, agora Pedro acompanhou aqueles homens e foi até Cesareia. Chegando lá, Cornélio mandou reunir a sua família. E Cornélio agora fala para Pedro. E Pedro, chegando diante de Pedro, Cornélio o adora. E Pedro fala assim: não, manda ele se levantar, porque ele diz: eu sou homem como você, eu também sou. O texto fala que Pedro, chegando até eles, falou: olha, vocês sabem que é proibido para mim, que sou um judeu, ajuntar-me com alguém, os incircuncisos, com os gentios. Mas Deus me mostrou em uma visão que eu não chamasse de comum ou impuro aquilo que ele havia criado. E Pedro foi com alguns irmãos que eram da circuncisão, que eram judeus também. E ele começou a fazer um resumo da história de Jesus, falando desde a sua vida até a sua crucificação e ressurreição, falando que Deus não fazia acepção de pessoas. Enquanto ele ainda falava, aconteceu que caiu o Espírito Santo sobre eles, eles ficaram cheios do Espírito Santo. E Pedro fala: como poder recusar batismo em água essas pessoas, se elas receberam o Espírito Santo? Depois daquilo, eles foram batizados em nome do Senhor. Aconteceu que quando Pedro chegou em Jerusalém, as pessoas começaram a arguí-lo porque ele estava em casa e tinha comido junto
com as pessoas que eram incircuncisas. E Pedro relembrou, Pedro resumiu aquilo que tinha acontecido, desde a visão do homem até a sua estada naquele lugar, e contou para eles como tinha acontecido, e que enquanto eles falavam, as pessoas ficaram cheias do Espírito Santo. E Pedro fala: portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que há em nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Então eles se apaziguaram, ficaram calmos. Lucas, do capítulo 17, do versículo 19 ao versículo 30, fala sobre a igreja em Antioquia, Barnabé e Saulo estando naquele lugar, havendo profetas que desciam para lá, um inclusive chamado Ágabo, que profetizou que haveria uma grande escassez de água. Aconteceu que Pedro agora passa por um momento de dificuldade, uma vez que Herodes, vendo que agradava o povo, perseguindo aos que eram judeus, aos que eram cristãos, crentes em Jesus, mandou matar Tiago a fio da espada e mandou prender a Pedro. Para Herodes tinha o objetivo de apresentá-lo depois das festas dos pães asmos. Aconteceu que ele, colocando ele sobre a vigilância de 4 turnos de 4 soldados sobre Pedro, à noite Pedro estava dormindo. O comentarista da minha Bíblia de Estudo, o Dr. Charles Hayre, ele fala que Pedro agora ele tinha uma tranquilidade, pois se apegou à promessa de Cristo de que ele viveria até uma idade avançada, João 21:28, quando ele fala que Pedro, quando tu estiver velho, tu vai ser colocado, vai para lugares que você não vai querer ir. Aconteceu que ele dormindo, o anjo do Senhor chegou naquele lugar, iluminou o espaço, e ele fala assim, ele fala com Pedro, ele toca no lado de Pedro, né? Eu imagino que Pedro deu um susto, e ele toca e as algemas de Pedro se desprendem e eles passam por 2 sentinelas, e Pedro achando que é uma visão. Quando o portão de ferro se abre automaticamente, eles começam a andar na cidade e o anjo se aparta de Pedro, Pedro entende que não era uma visão, mas que o anjo do Senhor o havia libertado das mãos de Herodes. Talvez, com certeza, Herodes queria matá-lo. Pedro indo à casa de Maria, mãe de João Marcos, os irmãos que estavam em incessante oração por ele, estavam orando. Quando ele chegou lá, uma criada chamada Rod viu a Pedro, ficou tão alegre que nem abriu o portão para Pedro entrar. Mas foi falar para as pessoas que ele estava solto. E as pessoas acreditavam que ela estava louca. E não acreditavam. E de repente ela insistia, eles não, é o anjo. É o anjo que está falando ali. Mas quando eles ouviram Pedro batendo no pórtico, eles foram até lá, encontraram Pedro, e Pedro fazia sinal para que eles falassem baixo. E Pedro entrou dentro da casa e contou para eles como ele havia sido liberto. Uma menção de Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, está no capítulo 15. A última menção na história de Pedro, da vida de Pedro, está no capítulo 15, quando precisou haver um concílio, o primeiro concílio da igreja, quando os fariseus diziam que era necessário que as pessoas seguissem a lei de Moisés e se circuncidassem para ser salvo. Então houve um concílio. O concílio ele é uma reunião de autoridades eclesiásticas para discutir sobre questões teológicas, e principalmente quando se trata de liturgia, quando se trata de doutrinas de salvação. Aconteceu que Pedro relembrou o que tinha acontecido, de como os gentios haviam recebido a palavra. E Pedro, depois de terminar a sua fala, também Tiago reverbera o que Pedro falou. E agora eles entram em consenso para que aqueles que estavam agora em Cristo, não sendo judeus, apenas observassem 2 preceitos. Nos 2 versículos do capítulo 15, versículos 28 e 29, quando fala: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Estas coisas fareis bem se vos guardardes. Ou seja, foram essa a conclusão do concílio. Depois disso, Lucas não escreve mais sobre a história do apóstolo Pedro. Do versículo 30 em diante até o final de Atos dos Apóstolos é só sobre Paulo e as suas viagens missionárias, a segunda e a terceira viagem missionária. Lucas não narra, mas 68 depois de Cristo, Pedro foi morto em Roma, crucificado, e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo para não ser crucificado como seu Cristo. As mesmas coisas nós aprendemos aqui, a sermos um discípulo como Pedro. Nós aprendemos sobre a história do apóstolo Pedro, né? É procurarmos seguir o seu exemplo de dedicação e de amor a Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa o seu like, se inscreva no canal, seja um instrumento de Deus para abençoar vidas, em nome de Jesus.